Congresso. Não falta coragem a todos aqueles que se dispõem a integrar as inúmeras comissões de direitos humanos de toda a ordem dos advogados, de todo o sistema da OAB. Não falta coragem a todos aqueles que se posicionam sobre todas as questões que lhes são pertinentes, ainda que pareçam impopulares. É muito importante ressaltar que lutar pelos direitos humanos não tem absolutamente nada a ver com partido, com ideologia, requer tolerância, requer respeito às diferenças, respeito pelo próximo e pela democracia. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos a toda a nossa Comissão de Direitos Humanos, à presidente Paula Menin, a cada um dos membros da comissão que contribuíram para a organização desse evento, que já é tradicional aqui em Bragança. Eu quero aproveitar para agradecer os nossos palestrantes que aceitaram o convite para estar aqui conosco hoje, trazendo brilho ao evento, fortalecendo as nossas trincheiras e nos fazendo refletir sobre o mundo em que vivemos e o mundo em que nós queremos viver, reforçando nosso papel de agentes de transformação. E, por fim, eu quero agradecer muito o apoio do jornal Bragança em Pauta, pela parceria de sempre, que nos ajuda a levar a pauta dos direitos humanos e todas as outras pautas da Ordem dos Advogados aqui de Bragança para lugares que sozinhos nós não conseguiríamos chegar. Muito obrigado a todas e todos. A presença de cada uma das senhoras e dos senhores é motivo de muito prestígio para todos nós. Tenha uma boa noite e um ótimo congresso. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente começa o nosso terceiro Congresso de Direitos Humanos aqui da OAB de Bragança. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Irapuan Santana e do Dr. Frederico Afonso Isidoro pela oportunidade que eles nos darão de ouvi-los. Tá? É um enorme prazer recebê-los na abertura do terceiro Congresso de Direitos Humanos e falando sobre um assunto tão importante e polêmico, que é a violência policial com viés racista. O Brasil, desde os seus primórdios escravagistas, se tornou um país extremamente racista. E a abolição da escravidão em 1888, por incrível que pareça, não resolveu, e até posso dizer que piorou a situação dos negros. Hoje, o racismo é institucionalizado. E não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. É preciso trazer soluções não só para as políticas públicas, mas também para a segurança do nosso país. E quando eu falo em segurança pública, uma vez que as estatísticas estão longe de serem favoráveis aos negros aqui do Brasil. As últimas pesquisas apontam que no Rio de Janeiro, 68% das pessoas andando a pé e 71% das pessoas no transporte público são negras. Dessas, 17% já foram paradas mais de 10 vezes. Os que tiveram a casa revistada pela polícia são 79%. E os que têm parentes ou amigos mortos pela polícia são 74%. Com esses dados em mãos, gostaria que nossa conversa versasse sobre a seguinte frase da pesquisa Elemento Suspeito. As situações de constrangimento e violência policial contra a população negra pioraram nos últimos 20 anos, ao passo que a segurança não melhorou para a cidade como um todo. Doutor Irapuan, boa noite. Passo a palavra para o senhor. O áudio. Boa noite, Paula. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Frederico. Boa noite, quem está nos assistindo hoje. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para a gente poder conversar e debater um assunto que realmente é extremamente importante. Nós vemos, hoje em dia, não necessariamente um aumento da violência, e aí que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, mas a gente vê um aumento no número de denúncias, né? E isso vem muito por conta da conscientização e também por a gente ter mais mecanismos de controle e de combate, né? Aquela
brincadeira que o pessoal fala do Tostines, né? Se ele é mais fresquinho porque vende mais, ele vende mais porque é mais fresquinho, porque, assim, na verdade, a partir do momento em que você passa a ter pelo menos alguma forma de confiança nas instituições, que você pode comprovar aquela determinada situação, naturalmente você consegue ter maior denúncia. E, hoje em dia, com rede social, a gente também tem a possibilidade de criar a elevação da voz, né, dessa denúncia. Então, eu acho que são elementos que são muito importantes para a gente ter, e até do ponto de vista da questão que a gente tem tratado muito ultimamente sobre os dados, né, que eles são extremamente importantes para a gente poder saber o que está acontecendo de fato e para a gente fazer política pública. E a gente tem isso, né? A gente tem essa coisa de como o racismo ele acaba funcionando aqui no país. E eu costumo dizer que eu entendo que o racismo ele é encontrado de uma maneira naturalizada, porque foi um discurso, né, de justificação da escravidão que trouxe o racismo. E aí, normalmente, se fala assim, sempre existiu escravidão na história do mundo. É verdade, né? A diferença é que antes você não deixava de ser uma pessoa para se tornar escrava. Geralmente você era um prisioneiro de guerra, ou você tinha uma dívida, né? Ou então você cometia um crime, e aí você acabava tendo ali como uma penalidade essa vida de servidão por um determinado período. A diferença que aconteceu com a escravização da população negra foi a justificativa, porque você teve uma justificativa moral, você teve uma justificativa religiosa, né, e espiritual, enfim, e teve uma justificativa social também, né? Primeiro, eles falaram que, inclusive, que aquelas pessoas eram selvagens, e que, na verdade, não eram seres humanos que sequer tinham alma, né? Então, a gente está falando aqui do século XV, século XVI, com a Igreja Católica falando, olha, isso sequer tem alma, ou seja, né, a gente não precisa ter o mesmo grau de tratamento do que a gente não precisa dar para essas pessoas o mesmo grau de tratamento do que para a sociedade em geral. E aí, sendo selvagens, é importante e seria até bom para eles que viessem para a sociedade, para a civilização. E essa justificativa é tão forte que o Sérgio Camargo, no ano passado, ele chegou a falar isso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está falando que aconteceu no século XVI e que foi se repetindo em 2021, 2022. E a gente tem uma sociedade, um país que se construiu dentro dessa ótica, desse pensamento. Então, você começa a construção. Eu costumo dizer que dentro da construção, né, da edificação do país, antes de fazer a fundação, você jogou o racismo no solo, e aí você cava, coloca a fundação, aquela coisa toda, mas está ali, a substância está ali. Então, quando você ergue, acaba acontecendo. E aí isso se reflete na gente, né, que é negro, em vocês que são brancos, enfim, nas estruturas, nas instituições, e isso vai se refletir até hoje. É só a gente parar e pensar que são 350 anos com essa massificação do discurso, né? E aí você tem uma mudança de paradigma a partir do Iluminismo e da Revolução Francesa, e aí quando chega aqui no Brasil, por em torno de 1830, que o principal desafio cara, as pessoas escravizadas são seres humanos e estão sendo vítimas de uma grande injustiça, né? E aí foi uma tentativa, e assim, uma campanha de conscientização nacional para tentar acabar com a escravidão e trazer a liberdade, né? Então, quando a gente fala em 350 anos e agora a gente está com mais ou menos 134 da Lei Áurea, a gente não tem nem metade, né, do tempo de liberdade que a gente teve de escravização. Então, realmente, é um trabalho grande que a gente precisa ter, e desde já eu parabenizo a OAB daqui, né, de Bragança,
por ter essa iniciativa de debater e trazer essa reflexão para a sociedade. Obrigada, doutor Irapuã. Doutor Frederico.
Obrigada, doutor. Eu vejo que, embora concorde em parte com o que você disse, de fato, hoje, a discriminação financeira, ela é, de fato, enorme e é mundial. Mas eu ainda acredito que, infelizmente, a gente tem o racismo aqui como presente. E não tô dizendo de forma aqui como uma mulher branca. Eu digo de acordo com as coisas que eu vejo, né? E daí a gente vai passando adiante aquilo que a gente vê e as coisas vêm se transformando de uma forma, ou melhor, as coisas vão se mantendo de uma forma tão natural que esse racismo ele é disfarçado, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber que há o racismo, né? E é isso que eu acho que as pessoas, o brasileiro em geral, ele precisa se desconstruir, né? Vamos pensar, vamos tentar, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, né? E eu tento fazer isso a maior parte do tempo. Como eu disse antes, por nosso país ter um racismo institucionalizado, nós crescemos aprendendo que não somos racistas, mas somos, né? Doutor Irapuã, qual é a sua visão quanto a essa possibilidade do nosso racismo disfarçado, né? E como que a gente pode tentar trazer um benefício para a população negra, principalmente com relação à segurança pública? Eu só vou dar um passo atrás para poder divergir respeitosamente do doutor Frederico e do colega, né, que tinha 16 anos. Eu já passei por isso, eu já tive nesse lugar, não cometi crime, mas já tive nesse lugar de pobreza e ser negro e achava que realmente ganhar dinheiro ajuda, né? Mas você negro e rico continua sendo negro, é isso que eu normalmente falo. E a gente tem, aí eu vou trazer alguns exemplos assim que mostram isso, né? Exemplos comigo. Eu fui assessor de ministro no Supremo, então já não estava mais nos 10% mais pobre, e no eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui em São Paulo há pouco tempo, mas desde 2018. Sotaque não nega, doutor. Mas eu ia sempre para o Rio, mesmo morando em Brasília, e eu cansei de ser parado. Existe uma diferença muito grande de dirigir no Rio e dirigir em São Paulo. Aqui em São Paulo eu quase não sou parado. Assim, no Rio é sempre. Apareceu uma blitz, eu paro. Não tem nem... A única vez que eu não fui parado estava com meu pai, que já tinha bigode branco, cabeça branca e tal, foi a única vez. Mas normalmente eu era parado. E eu já tive uma abordagem bem violenta na Lapa, inclusive estando bem vestido até, né? Já sendo ex-assessor assessor de ministro na época, e a abordagem só mudou quando eles viram a minha carteira funcional, né? Então foi um negócio assim que ali eu tive medo deles jogarem a minha carteira funcional fora, enfim, aconteceu alguma coisa mais complicada. E é isso. Infelizmente, o racismo ele se transforma quando a gente ascende socialmente. Você começa a ter uma questão da solidão de locais, né? Geralmente você é o único negro do local, o único negro da instituição, enfim. E infelizmente, a polícia normalmente acaba mantendo isso. Não importa muito se você está de terno ou se você está de bermuda,
né? E aí, tem algumas semanas, a gente viu aqui em São Paulo, na Zona Oeste, um advogado que estava indo comprar pão num bairro de classe média alta, foi parado com a arma direcionada, apontada para o seu rosto, né? E aí falou que estava... Claro.
Não, a questão maior desse caso do doutor Alexandre é que, primeiro, que ele não estava no local de alto risco, né? E segundo, que outras pessoas também estavam usando máscara e ele estava sem apresentar resistência nenhuma. Por mais que tenha, enfim, algum protocolo, né, que é para a segurança do próprio policial, obviamente, eu acho que é, é, foi completamente desproporcional. E aí a gente tem que falar também sobre essa questão do que por que escolheu o negro, né, que estava no local e aí falou, porque você está de máscara. E outras duas pessoas brancas passaram também estavam de máscara. Aí ele perguntou, você vai também abordar aquelas pessoas? Não, não vou. E aí desconversou. E aí a outra questão é que a gente sempre acaba fazendo uma coisa assim, o suspeito, e aí a questão não é necessariamente dizer que a polícia é racista. O racismo está na sociedade, é uma coisa até que eu falo da coisa do futebol, né? O racismo está na sociedade e a polícia está dentro da sociedade. Então, é normal você ser produto do meio também. E essa questão eu acho que é super importante. E aí, até uma coisa que você falou, que eu acho que é super importante também da gente dizer, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Moise no início do ano, quando ele foi cobrar R$ 200, que foram 2 diárias dele no quiosque, e ele foi morto a pauladas por pessoas, inclusive que tinha pessoas negras ali atacando ele. E aí o Preto Zezé até falou assim, cara, uma das coisas mais bem-sucedidas da prática do racismo é você fazer com que as próprias pessoas negras acabem não trazendo o reconhecimento de humanidade dos seus próprios irmãos, o que acaba gerando esse tipo de coisa. E aí é muito difícil a gente chegar e trazer esse tipo de questionamento, porque quando a gente vai falar sobre. É óbvio que o que acontece por conta da formação da sociedade brasileira, os negros eles foram jogados à margem e, a partir daí, eles são os mais pobres, são os que têm menos acesso a serviços, aquela coisa toda. Agora, existe o outro lado que, quando você consegue romper a barreira, você não é parte do grupo, né? E isso fica muito, muito importante quando a gente vai trazer essa coisa também, que é das maiores justificativas, né, da polícia, que fala, a gente é a corporação que mais contrata negros no país e tudo, sendo que acaba que a gente continua sendo repetidamente alvo de abordagens e de prisões ilegais, enfim. E eu acho que a gente precisa, só concluir, a gente precisa realmente, eu acho que, encarar essa realidade que tá demonstrada nos dados, né, que 80% das pessoas mortas pela polícia são os negros e tudo. Existem, a grande maioria dos policiais tentam fazer o bem e, enfim, estão jogados dentro de um sistema também que é completamente desumano, né? Inclusive o índice de suicídio dos policiais negros é maior, né? Tem esse tipo de questão também. Mas eu acho que a gente precisa ter uma análise de tentar não tirar a responsabilidade de cada um dentro dessa lógica. E aí eu só queria voltar a dizer que hoje eu estou com o horário completamente ruim, e agora que o debate estava ficando realmente bom, eu queria pedir, Gustavo, que se a gente pudesse, numa outra vez, a gente poder conversar com o doutor Frederico, que, nossa, ele está trazendo alguns elementos que são importantíssimos, né, que é a visão e esse comprometimento, né, doutor Frederico, que é de equilibrar, né, direitos humanos e segurança pública, que não deveriam andar dentro em posições antagônicas, na verdade, todo mundo em comunhão. E aí eu só peço desculpas aqui por ter que ir embora, mas eu agradeço muito a oportunidade de conversar e fico aí à disposição também para a gente continuar o debate em outras oportunidades.
Irapuã, o convite para uma próxima oportunidade já está feito. Viu? Eu acho que é importante a gente abordar todos esses temas. Essa discussão, como o senhor diz, estava aquecendo agora, né? Eu mesmo tinha pensado em algumas questões para serem abordadas, até por uma questão de resolver essas questões que eu mesmo tenho para fazer. O convite já está feito. Uma coisa que eu queria pontuar antes do senhor ir, aqui em Bragança, doutor Irapuã, a gente criou duas comissões que são importantes e que eram impensadas em Bragança, né? Comissão de Igualdade Racial, que a gente não conseguia desenvolver aqui em Bragança, e antes disso, já em 2020, a gente criou a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, para entender justamente numa cidade que tem 260 anos, qual a dinâmica da escravidão no município de Bragança. Então, assim, seria interessantíssimo ter o senhor e ter o doutor Frederico depois, e com relação a essa questão da violência policial com viés racista, vai ficar para uma outra oportunidade. Eu queria saber depois do senhor o que o senhor acha sobre as câmeras que são colocadas hoje aqui no estado de São Paulo, nos uniformes da Polícia Militar. Mas eu imagino que o senhor tenha aqui, então está liberadíssimo. E aí volta em outra oportunidade, sem problema nenhum. Tá, muito obrigado mesmo. Peço desculpas novamente. Só dizer que eu sou totalmente favorável, tem até um artigo no Globo a respeito. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.
Eu sou bem conservado, doutor Frederico, por isso. Doutor, posso te interromper um segundo? Pelo que o senhor acabou de falar, de que, pelo que o senhor se lembra e pelo que eu também me lembro, o único ministro que tivemos negro foi Joaquim Barbosa, de que não houve nenhum, desculpa a nomenclatura, mas eu sempre as confundo, capitão ou comandante da polícia negro, ou que o senhor nunca foi atendido por um médico negro. Isso não confirma a existência de fato do racismo? Exato, exato. E a gente só consegue visualizar exatamente nessa situação. É que foi naturalizado por nós, né? Embora não deva ser. Uhum. O que eu percebo é que muitas pessoas não entendem o que é o racismo estrutural, né? Uhum. Uhum.
Uhum. Voltando aí no questionamento do doutor Gustavo, né? As GoPros da vida, né? Uhum. Desculpa interromper novamente, e daí falando como leiga, tá? Eu não milito na área de segurança pública e eu tenho parcos conhecimentos sobre isso. Mas, e daí puxando a antecipação que o doutor Irapuan deu de que ele é a favor das câmeras, eu vejo a utilização das câmeras como uma forma de segurança para ambos os lados. Não só para a polícia e não só porque ele é um mau policial,
mas como forma de prova para ambos os lados. Primeiro, o lado do policial, comprovar, né, que ele agiu dentro dos limites legais. E no lado do cidadão, comprovar que aquele policial agiu fora dos limites da lei. Né? Eu consigo ver, e desculpe se eu estiver errada, mas eu enxergo dessa forma: a utilização das câmeras é benéfica para ambos os lados, né? Até porque você não vai pegar uma filmagem de câmera de abordagem policial, né? E sair aí, embora isso aconteça, e sair divulgando, né? É, eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo ver como monitorar a força policial. Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo como monitorar o que se é feito durante abordagens policiais, né? E de uma forma benéfica para elas, e não de um malefício.
Exatamente, tá aí, tá aí. É. Uhum. Uhum.
É, aí tá aí a importância, né, dessas discussões, né? Eu, como leiga, vejo de uma forma e o senhor, como de dentro da polícia, enxerga e nos passa o posicionamento deles, né? Eu nunca imaginei, e daí eu digo, repito novamente, que não é a minha área de atuação, mas eu nunca imaginei que o policial militar se sentisse, como o senhor utilizou a palavra, perseguido, supervisionado, aquado, eu nunca pude imaginar que fosse dessa forma. Uhum. Nenhum. O senhor não sabe, eu acho que muitos dos espectadores não sabem, mas no início da minha carreira, quando eu fui morar no Tocantins, eu dei aula na Polícia Militar de lá por 4 anos. E essa era uma discussão minha com os meus alunos, que a gente sempre fazia esse posicionamento, né? Não existe nenhum lugar que dispense o policial da utilização do cinto de segurança, mas eles de fato nunca usam. Uhum, uhum, uhum. Uhum.
Doutor, desculpa te interromper, mas eu não gostaria de entrar nesse tema nesse momento, já que ele já foge muito do nosso tema original. E como eu sei que o senhor tem um bebê pequeno de 30 dias, 31 dias, eu agradeço imensamente a sua presença e faço, utilizando as palavras do Dr. Gustavo, fica convidadíssimo para as próximas, para os nossos próximos congressos. Obrigada pela participação, pela disponibilidade do tempo. E por hoje encerramos por aqui. Dr. Gustavo? Claro. Muito obrigada, doutor. E eu convido a todos para que voltem amanhã com o nosso tema de sistema penitenciário feminino. Vão ser os palestrantes, a doutora Camila Lima das Neves, o doutor Fernando Magri e a doutora Daniela Postoyev Fogaça Terra. Agradeço a todos a participação e até amanhã. Obrigado, doutor Frederico. Um abraço.